Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27 e o versículo de número 28, há uma palavra de Deus para abençoar e instruir a sua vida. Enquanto você procura, eu quero lembrar que o nosso discipulado já está ao normal. Toda quinta-feira, 1 hora antes do culto, ou seja, o culto começa às 19h30, 18h30, nós temos um encontro de discipulado antes do culto, com muitos ensinos de Deus para a sua vida. Eu gostaria de convidar você que deseja começar uma nova etapa na sua vida, deseja ir ao batismo, deseja alcançar níveis em Deus diferenciados, porque quanto mais para Deus eu entrego, mais de Deus eu recebo. Então você tem a oportunidade também de estar participando. Nos procure no final do culto, ou qualquer um dos obreiros, porque eles vão direcionar você para o discipulado, e você não pode perder essa oportunidade. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. A minha versão bíblica que eu estou em mãos é a NVT, nova versão transformadora. O texto diz assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar o pecado de muitos. Ele voltará, não para tratar os nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil e no mundo totalmente atípica, e por que não dizer inesperada. Eu posso colocar aqui diante de você uma ideia que, se fôssemos conversar com qualquer pessoa de março para trás desse ano, que tudo isso ia acontecer, eu posso, uma linguagem comum, né, mas claro que ele não deve fazer isso, mas apostar com você, de que todo mundo ia dizer, isso é uma loucura, 2020 isso não vai acontecer. Nós estamos vivendo uma situação que, na verdade, já houve no mundo em outros tempos. Pandemias é uma coisa que já houve no mundo, em todas as eras, todos os tempos, todos os séculos, houve uma grande doença. Inclusive no nosso, já é pelo menos aí a segunda vez, terceira vez, não sei, sempre tem uma situação nova aí que a gente descobre a partir da internet. Mas é a primeira vez que nós estamos vivendo uma pandemia em um mundo globalizado, em que alguém espirra na China e alguém se protege no Brasil, né, gente? Porque hoje o mundo está totalmente conectado. Você não precisa mais ligar a sua televisão para ter o privilégio de ter um link ao vivo. Eu lembro, não sou assim tão velho, né, gente? Graças a Deus por isso. Mas eu me lembro do orgulho que tinham, né, os canais de rádio e televisão de dizer, estamos ao vivo. Oh, que coisa fantástica. E o ao vivo deles era quase 3 minutos depois. Ainda assim, era uma tecnologia absurdamente fantástica. Nossos dias de hoje, você pega o seu smartphone, aliás, o meu está ali, mas você pega o seu celular, e você, na sua casa, com uma boa Wi-Fi de fibra ótica, graças a Deus, quem toma posse em nome de Jesus, uma boa Wi-Fi que está sofrido também, né? Você pode ligar o seu celular e fazer assim, gente, link ao vivo da minha casa. Uau, você não precisa daquele carro enorme. Não, está tudo diferente. Estamos vivendo uma pandemia em um mundo globalizado, e por isso talvez todo esse alarme, toda essa situação, sem querer diminuir a situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo de fato uma situação grave, difícil. E essa situação, logo quando começou, eu me lembro que alguém comentava e dizia, não, está acontecendo lá do outro lado do mundo, lá na China, até chegar aqui demora. Foram 10, sei lá, 5, 8 dias depois, nem me lembro direito. Mas de repente eu estava aqui, e de repente eu ouvi alguém no rádio dizendo, olha, vai ser determinação, vai todo mundo andar de máscara. A primeira vez que eu ouvi isso, eu ri. Eu falei, não, você não conhece, o povo brasileiro é diferente. O brasileiro usa máscara? Não, o brasileiro vai rir disso, não vai funcionar. E olha onde estamos hoje. O mundo foi tomado por determinações.
O mundo foi tomado por regras, por questões de isolamento social e várias determinações. De repente, tem uma forma de você cumprimentar alguém, determinação diferente. De repente, você tem um horário para participar de tal coisa, como em alguns estados brasileiros, determinações diferentes. Esse vírus trouxe várias determinações diferentes. Para quê? Para que pudéssemos nos prevenir e pelo menos tentar escapar desse vírus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um panorama muito interessante, uma ponte muito interessante com tudo o que está acontecendo. Porque quando o maior vírus, e agora não falo sobre o vírus, o tal do Covid, o tal do Corona, não sei o nome que você quer dar, todo dia eu descubro um nome diferente para isso. O nome que você quer dar para esse vírus, na Bíblia é um vírus muito mais terrível. Porque esse vírus que nós estamos conhecendo hoje, usando máscara para nos proteger, tendo isolamento social, ele mata o corpo. Mas a Bíblia revela um vírus que mata a alma e que condena eternamente. Que vírus é esse? Esse é o vírus do pecado. E assim como nos nossos dias, quando pegou-se o vírus vindo da China, teve determinações, a partir do momento que esse vírus chamado pecado entrou no mundo, Deus mandou para o mundo determinações, coisas que Deus determinou e que vão acontecer, o homem querendo ou não, o homem desejando ou não, é decreto de Deus, é determinação de Deus. E esta noite eu quero compartilhar ao seu coração 4 determinações de Deus para a minha e a sua vida. Essas determinações são determinações universais. Vale para branco, vale para negro, vale para asiático, vale para brasileiro, vale para latino-americano, vale para europeu. Toda a raça humana estão debaixo desses 4 decretos de Deus. 4 determinações de Deus que jamais serão revogadas. Você pode escapar das determinações humanas no que diz respeito ao coronavírus, eu não indico você fazer isso, mas você pode. Mas das determinações de Deus, ninguém escapará. E eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos, porque a mensagem de hoje é muito simples, muito objetiva, como sempre deve ser, mas é uma palavra de Deus que pode alterar o rumo da minha e da tua vida, as 4 determinações de Deus. A primeira determinação de Deus que eu quero compartilhar ao seu coração, olha o texto diz assim: e assim como cada pessoa está determinada a morrer uma só vez. A primeira determinação de Deus é que cada ser humano, ele vai morrer, ele vai viver e vai morrer uma única vez. Quando você abre a sua Bíblia, no livro do Gênesis, e você começa a identificar o projeto original de Deus no Éden para o homem e para a mulher, você vai perceber, numa primeira leitura do texto, que o plano de Deus, no plano de Deus, não estava a morte. A morte era uma condicional. A morte era uma opção. Mediante a uma atitude do homem, a morte entraria no mundo. Deus criou o jardim, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou tudo que há e tudo que nós conhecemos hoje. No plano de Deus, o plano de Deus era vida. Mas você conhece a história, Gênesis capítulo 3. O homem e a mulher resolvem desobedecer a Deus. A partir desta atitude, a primeira determinação de Deus entrou em ação. Todo homem está determinado a morrer uma única vez, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A partir da desobediência de Adão e Eva, não há opção. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser doutor, você pode ser analfabeto, você pode ter status, você não precisa ter status, você pode ter seguidores na internet, talvez você nem internet tenha, muito obrigado. Não tem escapatória. Essa determinação de Deus é para toda a raça humana. Toda a raça humana vai viver, mas vai viver com essa certeza. Há uma determinação de Deus. Todos nós vamos e estamos determinados a morrer, porque o salário do pecado
é a morte. Aí você me diz assim, mas eu vim aqui esta noite para ouvir sobre vida. Eu vim aqui esta noite para ouvir palavra de Deus sobre vida. Eu quero ouvir sobre vida. Como é que eu venho para um culto e vocês têm coragem de pregar sobre morte? Vai tirar a minha esperança. Ouça o que diz o sábio em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. É melhor ir na casa onde tem luto do que ir na casa onde tem banquetes e festas. O sábio disse que na casa onde tem banquetes e festas você se perde, mas na casa onde tem luto, você para prestar atenção na brevidade da sua vida. Por mais que a vida seja breve, por mais que a vida seja pequena, nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Tiago vai dizer no seu capítulo de número 4, que a vida é tão breve, mas tão breve, que sabe qual é a comparação que Tiago usa? A dona de casa, ou o dono de casa que gosta de se arriscar na cozinha, como eu, vai saber. Você está fazendo o arroz, levanta a panela, o que sobe da panela? O que sobe da panela? Tiago diz que a minha e a tua vida é como esse vapor. Ela é transitória, ela é passageira, e ela passa tão rápido, que Tiago, quando vai fazer uma analogia de como é a nossa vida, ele diz, a nossa vida é como um vapor, ela vai se esvaindo, ela vai se perdendo, ela vai se terminando. É só você pensar agora, faz um exercício comigo, fecha os seus olhos, por favor, fecha os seus olhos, e eu quero que você pense quantos anos você tem. Não estou perguntando a sua idade, talvez você me diga 40, 50, 30, quantos anos você tem aí dentro aí? Quantos anos? Bom, tem gente aqui que parou nos 17, tem gente que parou nos 18, tem gente que parou nos 20, mas já está nos 40, tem gente que parou nos 25, mas já está nos 50. Está vendo como a vida é rápida? Agora abre os seus olhos, volta para o mundo real. Quantos anos você já tem? Olha como a vida é breve, olha como a vida é ligeira, olha como a vida termina rápido. O que essa palavra está dizendo aos nossos corações? Está determinado, um dia vai terminar. E se um dia vai terminar, qual deve ser o nosso papel? Aproveitar ao máximo cada dia e cada oportunidade que Deus nos deu. Querido, quer amar? Ama hoje. Quer perdoar? Perdoa hoje. Quer mudar de vida? Muda de vida hoje. Quer se arrepender dos seus pecados? Se arrependa hoje. Quer transformação na sua vida e na sua casa? Pede hoje. Quer deixar o pecado? Não deixa para a semana que vem, pelo amor de Deus. Deixe hoje. Quer novidade de vida na sua história? Comece hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Hoje Deus te deu oportunidade de vida. Está determinado. Não vai ser alterado. Um dia o ar vai faltar para mim, um dia faltará para você. Aproveite muito bem a sua oportunidade. A segunda determinação de Deus para os nossos corações, ou para a nossa vida, para a humanidade, o texto diz, e depois disso vem o julgamento. E depois disso vem o quê? E depois disso vem o quê? A galeria. Quem está ligado me ajuda agora, só a galeria. E depois disso vem o quê? Julgamento. Preste atenção. Depois disso não vem outra vida. Vem o quê? Julgamento. Depois disso não tem segunda chance. Depois disso não tem mais volta. Sabe o que vem depois desta vida? Depois que a determinação de Deus alcança e a nossa vida termina, depois disso vem o julgamento. Eu quero estar lá, porque a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro estará ao lado do Cordeiro. Eu quero ver gente grande que disse, não, Jesus não, quem manda aqui são os homens. Eu quero estar lá para ver. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11, diz que haverá um grande trono branco,
E naquele dia estarão homens de todas as tribos, línguas e nações, grandes e pequenos, comparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus. Hitler estará lá, Mussolini estará lá, Nero estará lá, Domiciano, um dos mais terríveis governantes romanos, estará lá, diante do Cordeiro, porque haverá um julgamento. Sabe quando nasce a frieza espiritual? É quando a gente perde a noção que haverá um julgamento. Sabe onde nasce o desacreditar de tudo? Quando você tira essa palavra, não tem controle absoluto, não, tira o julgamento. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, está determinado, não volta. E digo mais, o homem crendo ou não, o homem desejando ou não, este dia vai acontecer, e Deus julgará toda a indecência, todas as mentiras, todos os pecados, todos os lobismos, todos os estilos mundanos de viver. Gente que hoje está saqueando a nossa nação, em plena pandemia, estão se aproveitando, e não só eu que sei disso, a internet está lotada disso, aproveitando da pandemia para roubar gente pobre, que está pegando fila para pegar o pouco que o governo está dando. Você acha que Deus não está vendo isso? A Bíblia diz que o livro será aberto, e naquele dia, quem não foi encontrado naquele livro será julgado. Quem me ouve, diga amém. Julgamento. Mas o julgamento tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que o julgamento julga os ímpios. Mas há um texto na Bíblia que me deixa em crise. Esse texto está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Leia na sua casa depois. Esse texto, Paulo fala que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E Paulo não diz, eles estarão. Paulo diz, nós. Paulo se coloca ali. Ele diz, nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo para receber, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. O que é isso aqui? Apocalipse capítulo 20, o trono branco é para julgar os pecados dos ímpios. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não tem como papel condenar para o inferno, porque nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. O tribunal de Cristo é uma palavra que nós já esquecemos por muito tempo. Galardão, recompensa do Cordeiro. Neste dia, você que é crente, assembleiano, diga glória a Deus por isso. Graças a Deus, sou eu. Eu tenho orgulho de ser assembleiano, graças a Deus por isso. Mas eu e você estaremos diante do Cordeiro para prestar contas do que fizemos com a nossa vida. Eu e você crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro vai dizer, como estão as suas mãos? Cheia de almas, cheias de vidas, cheios de propósito, cheio dos meus caminhos. Como você viveu? Nós prestaremos conta de tudo que nós fizemos diante do Senhor. Agora, por favor, ninguém me responda, não reaja com isso, por favor, silêncio total, responda ao seu coração em nome de Jesus. Se fosse hoje, como seria a sua prestação de contas ao Cordeiro? Ô gente, o negócio hoje aqui está sério. Se fosse hoje, o dia que Deus determinou para o julgamento, ok, os ímpios serão julgados, graças a Deus por isso. E você, como cristão, do reteté, do glória a Deus e do aleluia, o que você tem feito com a sua vida? Como você tem administrado o seu tempo? Você tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem vivido exatamente o que Deus determinou que você vivesse? Você tem executado os princípios de Deus nessa terra?
Você tem vivido a palavra de Deus, como diz Tiago, e para quem não vai perder a escola bíblica, vai perceber que Tiago diz, e nós vamos aprender mais profundo que isso quer dizer: sejam não apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. E se fosse hoje? Terceira determinação de Deus, nós precisamos concluir. O texto diz assim: também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, diga comigo, uma só vez, para tirar o pecado de muitos. Terceira determinação de Deus, preste atenção. A primeira é que está determinado que todo ser humano terá um fim. A morte é uma realidade, não tem como fugir. Segundo, está determinado que prestaremos contas diante de Deus, seja para o julgamento no trono branco ou diante do tribunal de Cristo. Terceiro lugar, qual é a terceira determinação de Deus? O texto disse para a gente que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, aquele que Mateus, Marcos e Lucas e João falam sobre ele, esse Cristo, quando ele morreu lá na cruz, ele morreu uma única vez, não vai morrer de novo, porque a morte que ele recebeu na cruz, a condenação que ele teve na cruz em nosso lugar, é eficaz, e é através daquela morte que nós temos vida. Sabe qual é a terceira determinação de Deus? A terceira determinação de Deus para a raça humana é que Deus determinou um único método de salvação. Não tem outro caminho, não tem outra opção, não há outro Salvador, não há outra forma de escapar do inferno, da condenação. A única forma de escapar da condenação eterna é através do sangue de Jesus vertido naquela cruz. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 53 que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Deus entregou o seu Filho unigênito porque nós jamais conseguiríamos nos salvar. O problema do pecado com a gente não é o que a gente faz, é o que a gente é. O problema do pecado em nós não é apenas a atitude que tomamos, mas é a essência que temos. É por isso que quando Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, e Nicodemos tenta dizer: eu oro, eu leio a lei, eu participo da lei, eu faço tudo certo. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Te é necessário nascer de novo, porque a única esperança para o homem é nascer de novo em Cristo Jesus, é resetar a sua vida a partir de Jesus, é ser lavado pelo sangue precioso de Jesus, e entender que quando Deus diz para você: eu quero que você se liberte do pecado, Deus é tão maravilhoso que Ele nos oferece a cura para o pecado. Nós estamos enfrentando determinações hoje. Eu posso te dizer uma coisa: máscara não tira coronavírus. Protege, não estou falando contra, mas para você entender. Vamos determinar para ajudar, máscara? Não resolve. Higienizar a mão ajuda, beleza, mas não resolve. Deus, quando determinou, a determinação dele, Ele disse: eu determino a tua mudança, mas eu preparo a tua cura. A cruz do Calvário é a determinação de Deus para a cura da minha e da tua vida. A determinação de Deus oferecendo Cristo em nosso lugar é a oportunidade de nos livrarmos deste vírus do pecado. Este vírus que não apenas mata o corpo, mas este vírus que destrói a alma e nos condena eternamente ao inferno. Mas quando Jesus está no alto daquela cruz, gente, deixa eu lhe dizer uma coisa: não foi Roma quem matou Jesus, viu? Como Hollywood contou na Paixão de Cristo.
Não, você vê a paixão de Cristo, você diz, tadinho de Jesus, como Roma é poderosa. Não. Não foi Roma quem matou Jesus. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos diz a ele assim, homem, te defenda, eu tenho poder. Oh meu Deus do céu, olha aqui, olha a ousadia de Pilatos. Eu tenho poder de libertar você. Qual foi a resposta de Jesus? Olha a resposta, nenhuma autoridade você teria, se do alto o Pai não lhe concedesse. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou indo para aquela cruz, não porque os religiosos me empurraram para ela. Eu estou indo para aquela cruz, não porque Roma está me condenando. Eu estou indo para aquela cruz, porque o Pai me ordenou. Eu vou pagar o preço do pecado da raça humana. Está determinado. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus tinha um sangue inocente, ele não merecia aquela cruz, mas sobre ele é derramado todos os pecados, todas as mentiras. Sabe o que causou a morte? Sabe o que está nos levando ao julgamento? Sabe o que ia nos levar à destruição? Estava sobre Jesus. E a determinação estava sendo cumprida. E Hebreus diz, Cristo foi oferecido uma só vez para tirar o pecado de muitos. O que ele está dizendo é, o sacrifício dele, feito aproximadamente 2000 anos atrás, ainda tem valor para os nossos dias. Sabe o que eu quero lhe dizer, meu amado, você que me ouve esta noite, você que está pela internet nos acompanhando, o sangue de Jesus continua perdoando pecados. Eu quero que você dê mais glória a Deus. Eu vou dizer de novo, o sangue de Jesus continua perdoando pecados. Talvez você me diga assim, mas eu pequei, eu errei, eu desobedeci. Eu estou ouvindo esta mensagem esta noite, e esta palavra está queimando no meu coração. Tem esperança para mim. O julgamento é depois da morte. Se você tem vida, você ainda tem oportunidade de receber o sangue do Cordeiro, e o sangue de Jesus pode limpar esta noite todos os teus pecados. Quarta e última determinação de Deus. O texto termina dizendo, Ele voltará. Ele voltará. Quarta determinação de Deus para a raça humana. Esse Jesus que veio há 2000 anos atrás, andou nas estradas poeirentas da Palestina antiga. Ele foi, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, mas está determinado. Já foi batido o martelo. A hora já está programada. Jesus vai voltar. Gente, essa frase, Jesus voltará, ela pode causar-nos atitudes erradas diante dela e atitudes corretas. Eu reservei esse espaço para pensar um pouco isso com vocês. Duas atitudes erradas, dois extremos, com relação à volta de Jesus. O primeiro extremo, eu chamo de extremo da indiferença. Gente que ouve essa palavra e diz assim, não. Voltar? Jesus? Não. E é muito interessante que a gente pensa que essa ideia de ser indiferente com relação à volta de Jesus é moderna. Não. Nos tempos dos apóstolos, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, vai ter que confrontar gente que dizia assim, bom, nossos pais morreram, está passando as gerações e Jesus não vem. Aí Pedro lembra as palavras do Salmo 90 e diz, para Deus, um ano é como um dia, ou 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus determinou, ainda que pareça que está demorando, diz Pedro, o dia do Senhor virá. Mas tem gente que está indiferente. Estão como Mateus capítulo 24, quando a Bíblia diz, como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento.
O que é casar e dar-se em casamento? É ruim casar? Claro que não, é maravilhoso. Inclusive você solteiro, receba em nome de Jesus, amém? É bom casar. Mas o casar, se dar-se em casamento, diz respeito à vida cotidiana, vida comum, está acontecendo, ninguém está ligando. Noé está pregando e todo mundo está dizendo, não, Noé, fala sério. Claro que não. Ele diz, assim será a volta do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Nós teremos pessoas indiferentes à pregação falada. Mas o segundo extremo, com relação à volta de Jesus, é o outro lado. Tem a indiferença e tem o outro lado, fascínio. O que é o fascínio? Gente que está doidona. Então assim, ele tem um caderno do dia em que Jesus vai voltar. Ele conseguiu olhar Isaías, ele olhou Pedro, ele olhou as palavras de Jesus, calculou mais ou menos e entendeu? Julho de 2020, é agora, acabou. Fascínio. Gente que não pode ver um morro de areia na praia cair, que já diz, olha aí, tá vendo? Não falei? Irmão, o morro da areia não precisa cair para eu saber que Jesus está voltando. Amém ou não amém, gente? Tem gente que não pode, qualquer coisa que aconteça, ele bateu o carro, é porque Jesus está voltando. É claro, Jesus está voltando. E aí, vive como estava vivendo a igreja de Tessalônica nos tempos de Paulo. Deixaram de trabalhar, deixaram de se ocupar na vida, porque pensaram, ora, se Jesus está voltando em breve, para que trabalhar? Para que plantar? Para que correr atrás? Não precisa, ele está vindo. Paulo exorta dizendo, meus irmãos, nós devemos aguardar a vinda do Senhor, mas enquanto ele não vem, nós vamos trabalhar, nós vamos semear, nós vamos fazer, enquanto ele não vem. Amém, gente? Agora, atitudes corretas diante da volta de Jesus. Está no próprio texto. O texto diz, os que aguardam com expectativa. Expectativa. Deixa eu perguntar uma coisa ao seu coração essa noite. Quando você ouve sobre a volta de Jesus, você tem expectativa? Você deseja a volta de Jesus? Gente, a volta de Jesus é a resposta de tudo. Você aguarda a volta de Jesus? A segunda é aguardar com alegria. O texto diz, na versão NVT, todos que o aguardam com grande expectativa. É a nossa alegria. Tem gente que quando ouve falar de volta de Jesus fica triste. Não, Jesus não pode voltar não, eu não comprei meu carro ainda. Jesus voltar, não tive filho. Jesus voltar e a faculdade do meu garoto. Não, Jesus não pode ser tão ruim assim, para que voltar? Não entendeu nada. Não está no processo, não entendeu a mensagem do reino de Deus. Terceiro e último lugar, como que eu devo aguardar a volta de Jesus? Quando Jesus estava prestes a se sacrificar na cruz do Calvário, Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 23 de Corinto, na noite em que Jesus foi traído, ele pega dois elementos, ele toma o pão e ele toma o suco da videira. Quando ele toma o pão, ele diz, este é o meu corpo, que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Em seguida ele toma o suco da videira e diz, peguem esse suco, tomem, este é o meu sangue do Novo Testamento, façam isso em memória de mim. Capítulo 11, versículo 26 da carta aos Coríntios, porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Acabou aí? A morte do Senhor, até que Ele venha. Você sabe qual é a importância de ceiar? Você sabe qual é a importância de pegar o pão e pegar o cálice? Quem pega no pão e bebe do cálice, está dizendo, eu aguardo a volta de Jesus. Quem pega no pão e bebe do cálice, está dizendo ao mundo, vejam, eu estou participando de uma ordenança do meu Jesus. E Jesus é a resposta para o mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sem Jesus, a história é um enigma. Sem Jesus, a história não tem propósito. Sem Jesus, a história é cíclica e interminável, de vida e morte, vida e morte. Mas quando a pessoa de Jesus entra na história, porque Ele sempre foi, Ele é Deus, mas quando Ele entra na história, Ele divide, antes e depois dele. Porque antes dele não tinha esperança,
Antes dele era só uma sombra, antes dele ninguém sabia, mas agora depois dele, eu pego no pão, eu bebo do cálice e digo, ele morreu, mas ele está vivo, e eu estou anunciando essa noite, ele vai voltar. Ou fica de pé comigo, por favor, porque ele vai voltar. Em terceiro e último lugar, nós devemos aguardar a volta de Jesus, participando da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é a ordenança de Jesus, que revela para o mundo a sua volta. Na Santa Ceia nós estamos anunciando que Ele está vivo e que Ele um dia voltará. Em Atos capítulo 1 a Bíblia diz que por 40 dias Ele apareceu a todos os homens, provando a sua ressurreição. E a Bíblia diz que Ele apareceu aos discípulos, deu as últimas palavras, dizendo para ficar em Jerusalém, porque do alto desceria o poder do Espírito Santo, e Ele está subindo aos céus, ascendendo aos céus. Atos capítulo 1, leia na sua casa depois. E os homens estão olhando, imagine você, Jesus está vivo. Eles viram Ele ser crucificado, viram ser chicoteado, viram Ele ser sepultado, e agora andam por 40 dias com eles, mas de repente Jesus está subindo aos céus. Cadê Ele? Ele está indo embora, as nuvens o cobrem. Cadê Jesus? O texto diz que aparecem anjos do Senhor, está lá em Atos capítulo 1, e diz, varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que viram subir aos céus, Ele voltará. Eu quero declarar que está determinado, Jesus um dia voltará. E eu quero lhe dizer uma coisa, esta é a maior esperança da igreja, a determinação de Deus. Jesus um dia voltará. Eu quero te dizer que a nossa maior esperança não é a determinação do homem, porque eu tenho absoluta certeza, novas determinações virão, mas a minha maior alegria e esperança é a determinação do Pai. A hora está marcada, o dia está marcado, o mês está marcado, o instante está marcado, céus e terras abrirão, a trombeta tocará, e todos verão o Cordeiro de Deus vivo, vindo buscar a sua igreja. Ou eu quero declarar para o seu coração, Jesus está voltando, meu amigo. Jesus está voltando, coloque a mão no seu coração. Ó Jesus, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta mensagem. Entendemos as tuas determinações. Sim, temos apenas uma vida. Sim, prestaremos contas de tudo o que vivemos. Sim, ó Pai, nós cremos no único meio de salvação, que é o teu Filho Jesus, e nós aguardamos a tua volta. Por isso participaremos da tua santa ceia, da tua ordenança, com alegria, em nome de Jesus. Os obreiros, por gentileza, sirvam ao povo de Deus.